Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse canal, tá? É um prazer, é uma honra ter vocês aqui comigo, novamente me assistindo. E hoje, galera, eu vou dar continuidade a uma série, tá? Eu vou fazer uma série, já comecei pelo vídeo de ontem e hoje eu vou só retomar o que eu tava falando no vídeo de ontem, que é sobre a questão do tormento eterno, que é essa doutrina do tormento, da condenação. Como vai acontecer a condenação segundo a Bíblia, tá? Tudo que eu tô usando aqui é a Bíblia, não é meu achismo, nem a minha lógica humana. Usando um pouco da lógica humana, mas também usando as escrituras, certo? E a série é basicamente essa aqui. Esse vídeo de hoje é a parte 2. Não existe tormento eterno no inferno e eu vou te mostrar por quê. Eu vou te explicar, eu vou te provar o porquê não existe tormento eterno. É uma coisa que eu também acreditei durante boa parte da minha vida, mas é um pensamento majoritariamente cristão, certo? Ou seja, cristãos e evangélicos são os que mais acreditam nessa ideia do tormento eterno, né? Que quando os ímpios forem julgados, eles serão atormentados eternamente, ou seja, enquanto o Criador existir, que ele é eterno, vai ser a duração desse castigo eterno aí para os ímpios. Mas será que as coisas são assim mesmo? Então vamos lá. Bom, então é o seguinte, tá? Vou tentar ser o mais objetivo possível nesse vídeo para não tomar muito tempo. Tá, é o seguinte, ó, ontem eu fiz esse vídeo aqui, ó, 16 horas atrás, tá? Muita gente aí viu. Tormento eterno não existe, eu vou mostrar. Então aqui nesse vídeo eu mostrei com alguns versículos de que o que vai acontecer vai ser o aniquilamento dos ímpios. Aí muitos vão dizer assim, ah, então você é um aniquilacionista. Em tese, tá? Porque aqui não se trata só de uma aniquilação sem sentido, não. Não é só uma aniquilação sem julgamento, sem punição. Vai ter a punição também, tá? Que é no Gehenna, tá? A gente vai ver daqui a pouco a diferença desses termos, Sheol, Gehenna, né? Eu já mostrei em outros vídeos passados, tá? Mas é bom sempre recapitular. E nesse vídeo aqui eu mostrei alguns versículos dizendo que aqueles que fizeram coisas dignas de muitos açoites, eles provavelmente receberão muitos açoites, né? Quando eles forem pagar, né? Quando eles forem sofrer a punição no Gehenna. E aqueles que fez coisas dignas de poucos açoites, provavelmente vão receber poucos açoites. É o que eu acredito baseado na visão bíblica, né? Ou seja, cada um vai ser punido conforme as suas obras, porque essa maneira é uma maneira mais justa, tá entendendo? E é uma maneira mais assim realista, né, do Criador usar para punir, no caso os ímpios, para punir o pecador, para punir todos aqueles que se enveredaram para o caminho do mal. Até aí vocês entenderam, correto? Espero que todos tenham entendido até aqui o que eu quis explicar. Então é o seguinte, ó, a gente tem que entender algo aqui bastante interessante. Existem dois tipos de pessoas. Existem os imortalistas, como vocês estão vendo aqui, e existem os mortalistas. Qual é a diferença de um para o outro? Bom, o imortalista é o cara que acredita que a alma é eterna. Portanto, a alma sendo eterna, ela é imortal, né? É o que muitas pessoas pensam. É o que a maioria pensa e é algo que eu pensei também durante muito tempo, eu acreditei nisso. Hoje não mais. Hoje eu diria que eu sou mais mortalista aqui, ó. Agora, o mortalista é aquele que acredita que a alma ela não é eterna, ela morre. Nossa, Lucas, como assim? Você está dizendo que a alma não é eterna? Sim. Por que, Lucas, ela não é eterna? A gente vai ver já já, calma, se segura aí na cadeira e vai assistindo o vídeo até o último slide. É o seguinte, aqui tem 3 versículos que comprovam o seguinte, que nós, seres humanos, somos almas viventes. Vocês não concordam que existe a morte eterna, a morte da alma? Então, galera, se existe a morte eterna, se existe a morte da alma, então isso por si já prova que a alma ela não é eterna, a alma morre. A alma só é eterna se caso a alma for salva, se a alma for digna de ganhar a vida eterna. Mas quando a alma morre, ela deixa de existir, certo? Então isso prova que a alma não é eterna, como os imortalistas acreditam. Os imortalistas acreditam que a alma é eterna e é imortal. Já os mortalistas acreditam que a alma ela não é eterna, porém ela morre. Então, o que a gente pode tirar com isso aqui? Então a gente já anula qualquer possibilidade de, num pós-julgamento, haver almas incorpóreas queimando lá, pegando fogo, sendo atormentadas num lago de fogo físico, né, que arde com enxofre. Então, a pergunta, como isso é possível? Como é possível almas incorpóreas estarem queimando num lago de fogo físico?
Já o que é o que a maioria acredita, né? Que os ímpios vão estar lá queimando eternamente num lago de fogo pelos séculos dos séculos e é uma coisa que não tem fim. Foi o que eu falei no vídeo de ontem. O eterno não é o processo dos pecados e todo o mal. Eterno é o que? O efeito. É o efeito disso. Tá entendendo? É o efeito dos pecados que gera essa consequência de ser eterno e não o processo em si. Vamos conferir aqui 3 versículos, ó. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz o seguinte, ó: Então formou o Criador ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou ao quê? Ser alma vivente. Interessante. Então, se você unir 2 substâncias aqui, que diz aqui no versículo, a primeira substância é o pó da terra. A segunda substância é o fôlego de vida. Quando você une essas 2 substâncias, esses 2 itens, pó da terra com o fôlego de vida do Criador, o ser humano ele se torna uma alma vivente. Esse versículo aqui ele está deixando bem claro. A gente não pode negar, isso aqui é escritura, certo? Pois bem. Mas aí vai ter gente que vai dizer, ah Lucas, mas o corpo humano ele é constituído em 3, que é o corpo, a alma e o espírito. A gente vai ver versículos que abordam isso aí também, tá? Ao longo da série a gente vai ver essas coisas. Calma que todas as dúvidas vão ser esclarecidas, certo galera? Mas a gente vai iniciar aqui com o básico para todo mundo entender. Então existem esses 2 tipos de pessoas, mortalistas e imortalistas. Ou seja, o que acontece? O pó da terra sem o fôlego de vida não tem como ele ser uma alma vivente. Ou seja, sem um não tem o outro, percebe? Sem o fôlego de vida, sem a alma, você é a alma vivente, certo? Então tipo assim, as mesmas substâncias químicas que são encontradas no corpo humano, você encontra no pó da terra, certo? Então o que acontece? Nós já somos uma alma vivente, em tese, dentro do corpo humano, segundo aqui essa narrativa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 diz: Pois assim está escrito. Olha só, uma confirmação na Nova Aliança, no Novo Testamento, ó. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Ou seja, então dá a entender que o ser humano ele é alma vivente. Por isso que lá em Gênesis, o Criador fala para Adão, quando o Criador cria Adão, ele diz para Adão, ó, e para Eva também, ou seja, de todas as árvores vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Adão e Eva morreram tanto fisicamente, e parece também que foi uma morte da alma, porque eles perderam aquela glória, aquele corpo glorificado que eles tinham e passaram a viver dentro de um corpo humano, no caso, saíram do jardim do Éden e vieram para cá, para a terra, né? E foi a partir daí que a gente começou a ter esse corpo aqui que a gente tem de carne e osso, né? Então, Adão era a alma vivente, possivelmente junto com Eva, e os 2 perderam essa glória, ou seja, eles morreram, e essa morte, né, depois que comeram o fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a se tornar conhecedores do bem e do mal e morreram a partir dali. Então esses 2 versículos aqui confirmam pra gente que somos o quê? Alma vivente, certo? Então, é o seguinte, ó. Daí o que acontece quando a gente morre? Bom, esse versículo aqui de Eclesiastes 12, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz: E o pó volte à terra, como era, e o espírito ele volte ao Criador que o deu. Ou seja, esse versículo está confirmando que o nosso espírito ele volta para o Criador, que é algo que eu concordo 100%, tá? Com base bíblica. Que o espírito ele volta ao Criador quando morremos, certo? E o nosso corpo ele descansa, ele vai para o pó da terra. Agora pergunta, se quando uma pessoa morre, será que ela vai direto para o inferno? Será que ela vai para um pré-céu? Será que ela vai para alguma espécie de paraíso ou para um purgatório? Ou será que quando a pessoa morre, ela descansa no pó da terra? Aqui no versículo está dizendo, ó, e o pó da terra, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte ao Criador. Tá entendendo? Ou seja, o nosso corpo ele volta para a terra. Tá entendendo? A nossa alma ela descansa e o espírito ele volta para o Criador. Mas nós somos apenas alma vivente, tá entendendo? O espírito, em tese, é o sopro de vida do Criador, certo? Ou seja, então vocês entenderam, né? Ou seja, o pó da terra unido com o sopro de vida é o espírito que o Criador nos dá. Ou seja, esses 2 itens
passam a ser alma vivente quando juntos, quando unidos. Ou seja, no caso nós, seres humanos. Espero que vocês tenham entendido, certo? Ou seja, deixa muito claro a Bíblia esses versículos aí. Agora a gente vai conferir aqui um versículo de Eclesiastes, capítulo 9. Confira na sua Bíblia aí, para você ver que o que eu estou falando faz sentido. Estou tirando da escritura. Do versículo 5 e 6, tá? A gente vai ler aqui, ó, diz o seguinte, ó: porque os vivos sabem que hão de morrer. Ou seja, é fato, nós sabemos que um dia a gente vai morrer. Mas os mortos, eles não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Ou seja, quando morre, acaba. Ou seja, a pessoa não sabe de nada, a pessoa não vê nada, não ouve nada. A pessoa não vai em tese para o inferno ou para o céu, como a maioria das pessoas pensam. Aí tá aqui, ó: também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre, né? Em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, tudo perece, o orgulho, a inveja humana, o ego, tudo isso, ó. Quando a gente morre, tudo isso aí, ó, deixa de existir, isso aí tudo também perece, tá entendendo? E o que que acontece? Quando morremos, a gente descansa, tá entendendo? Até a volta do Messias, até quando houver o julgamento. A gente vai estar descansando, esperando o julgamento, né? Até a gente, em tese, ser ressuscitado, ou para a glória eterna, para receber um corpo glorificado, ou para ficar lá no Guiena sendo punido, né? E é isso aí. Bom, então, ó, aqui, ó, versículo 10 do mesmo capítulo de Eclesiastes, tá? Capítulo 9, ó. O versículo 10 diz: para aqueles que dizem que quando a pessoa morre vai direto para o inferno, já vai ser condenada, e outras pessoas vão estar no paraíso, né? Ou seja, sem mesmo terem sido julgadas, tá? Sem mesmo a pessoa ter sido julgada, ela já vai pro inferno, já vai pro céu. Será que é assim? Pro céu? Vamos ver aqui, ó: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Caramba! Então quer dizer que o ser humano realmente vai pro inferno, né? Vai pro céu depois que morre? Parece que não. Porque aqui diz, ó: faça tudo que... ou seja, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, em hebraico, Sheol tem o mesmo significado, e não é inferno, porque essas palavras foram traduzidas como inferno, todas elas. Então confunde o entendimento. Aqui deixa claro que na sepultura para onde tu vais, no caso o ser humano, ou seja, está deixando claro que quando o ser humano morre, vai para a sepultura, o Sheol. Não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Pergunta: no céu, no paraíso, né, do Criador, tem conhecimento? Sim, em tese tem conhecimento. Tem sabedoria no céu? Sim, tem sabedoria. Mas interessante, mas aqui diz que essa sepultura para onde o ser humano vai, não há conhecimento nem sabedoria. Outra pergunta: no inferno, será que tem algum tipo de obra no inferno? Talvez tenha, né? Porque se a pessoa vai estar lá pagando, né, uma punição, então ela vai estar fazendo algum tipo de obra ali para pagar. Será que vai ter projeto? Em tese também vai ter projeto no inferno, porque as pessoas vão estar pagando, né, a punição dos pecados dela. Então fica contraditório, porque aqui no texto diz que na sepultura não há projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, em tese é uma escuridão, é um abismo imenso, não há nada. A pessoa morre, é uma escuridão, tá entendendo? Então eu espero que fique bem claro com esse texto, espero que tenha provado para vocês que essa crença equivocada, tá entendendo? Que eu desconfio que seja uma narrativa sendo usada propositalmente para manipular o ser humano e mantê-lo preso dentro do sistema religioso, com aquele discurso do medo, que apresenta um lugar de dor e sofrimento caso ela não aceite a Deus, né? Uma lavagem cerebral feita em nome do Criador, né? Essa crença equivocada a gente já prova que ela não tem fundamento aqui na Bíblia com esse versículo aqui, porque esse versículo está deixando claro, Antigo Testamento, para onde o ser humano vai quando morre, certo? Ou seja, eu vou continuar abordando mais vídeos sobre esse assunto. Essa aqui é a parte 2, tá? Mais tarde eu vou tentar fazer a parte 3, né? E a gente vai fazendo aqui aos poucos essa série, né? E vai explorando parte por parte aí para esclarecer as dúvidas aí do pessoal. Bom, vou ficando por aqui, espero que todos tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.